Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mário Flávio! Mário Flávio! Mário Flávio! Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia ao nosso ouvinte, né? Conta tudo. Olha, O que é que tem de novidade? Novidade, Renata, que são muitos apoios, né, aí que os candidatos estão conseguindo, né? No âmbito estadual, Raquel está fazendo uma verdadeira peregrinação de apoios pelo Agreste. E Raquel é um modo de falar, né, que ela ainda não entrou na campanha por causa do luto aí do marido Fernando, né, que morreu no último domingo. E a missa do 7º dia, inclusive, vai ser sábado que vem. Acredito que ela só entra na campanha para valer domingo. Mas a Priscila Krause e o pai dela, né, o ex-governador João Lira, estão numa verdadeira campana aí, literalmente falando, de apoios, né? E conseguiram praticamente todos os prefeitos aqui do Agreste declarando apoio a Raquel. E agora o pessoal está em busca da região metropolitana. Já a campanha de Marília Reis, né, conseguiu ontem o apoio oficial de 3 partidos que fazem parte da Frente Popular: PCdoB, da vice-governadora Luciana Santos, o PDT de Volney e Zé Queiroz. Inclusive Volney e Zé Queiroz estavam com Marília, declararam apoio a Marília. Muita gente estava esperando que eles declarassem apoio a Raquel, mas ontem eles declararam apoio a Marília. E também o Republicanos do Silvio Costa Filho, é um partido mais ao centro, digamos assim. Então os partidos estão correndo, né? As candidatas estão dizendo que estão conseguindo apoio. A expectativa é que hoje ou amanhã o ex-presidente Lula declare apoio oficialmente à candidatura de Marília. E Raquel não deve declarar apoio nem a Lula nem a Bolsonaro. Ela deve seguir a orientação do partido. E eu acho que esse vai ser o argumento que ela vai usar. O PSDB deixou os filiados livres para votarem quem quiserem no segundo turno. E aí a Renata vai ser mais ou menos isso. Vai ser uma guerra de bastidores aí para buscar apoios. Agora, a postura que sempre foi adotada por Raquel, mesmo sem orientação do partido, né? Mas facilita, né? Porque aí você tem um discurso pronto. Quando vier essa cobrança... Quando ela era prefeita, quando as pessoas questionavam isso... Quando vier essa cobrança, fica fácil ela responder: não, eu estou seguindo a orientação do partido. No primeiro turno votei em Simone Tebet para presidente, e no segundo turno agora o partido deixou livre, então não tem obrigação com ninguém. Eu acho que sinceramente, isso não vai ser a tona do debate, não. Que quem está com Lula, quem está com Bolsonaro. Porque se você olhar, Renata... E se vier apoio de um ou de outro, apoio não se nega. Apoio não se nega. Agora, já está pronto. Por Marília Reis estar mais à esquerda hoje, por ser a candidata de Lula aqui em Pernambuco, fica mais fácil do bolsonarista votar em Raquel. Isso não quer dizer que Raquel tem o apoio dos bolsonaristas. Mas, por exemplo, ontem ela recebeu o apoio de 15 vereadores de Jaboatão. O presidente da Câmara do PL, a maioria do PL, que é o partido de Anderson Ferreira, né? Ontem, Miguel Coelho, que declarou voto em Raquel no domingo, também declarou voto em Bolsonaro para presidente. Então, isso que está acontecendo. O governador de São Paulo, que é do PSDB, o Rodrigo Garcia, declarou voto em Bolsonaro também. Então, o pessoal de Marília já começa com essa história. Mas eu acho que o povo de Pernambuco quer saber mesmo o que vai ser resolvido para a questão do problema da água, a questão do problema das BR, das rodovias. Eu acho que essa é a pauta principal. E eu acho que é isso que Raquel vai apostar. Eu dizia hoje pela manhã no Jornal da Cidade, né, que a campanha, se fosse um jogo de futebol, Raquel começou na frente. Aquele time que começa jogando bem. Muitos apoios importantes. Aí Marília correndo contra o tempo, estaria aí mais ou menos 1-0 para Raquel no começo do jogo. O mesmo vale para a eleição nacional. Acho que Bolsonaro conseguiu apoios mais importantes, né, nesses primeiros dias aí da campanha. Os governadores dos 3 maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, o governador Ratinho Júnior reeleito, enquanto Lula conseguiu um apoio meia boca de Ciro Gomes, que gravou um vídeo e era melhor ele não ter gravado, porque ele nem o nome de Lula cita, ainda mete o pau nas 2 candidaturas, e também a Simone Tebet sozinha. O MDB liberou os filiados e a Simone Tebet sozinha foi lá e declarou apoio a Lula. Por que o MDB fez isso? Porque o MDB do Nordeste, a maioria é Lula, e o MDB do Centro-Sul,
a maioria é Bolsonaro. Então o partido não quis se comprometer e deixou os filiados aí à vontade. E começou a guerra de pesquisa, né, Renata? Ontem uma pesquisa do IPEC foi divulgada, dá 51 para Lula e 43 para Bolsonaro, e hoje a Poder Data foi divulgada, 51 para Lula e 48 para Bolsonaro. Então começou a confusão, as pesquisas de intenção de voto, cada uma dando um número diferente. Ô Mário, voltando aqui para o Estado, né, teve um pedido do jurídico da campanha de Raquel para adiar o início da propaganda eleitoral, que esse pedido não foi aceito, né, pela campanha de Marília, e alegando ainda o fato da morte do Fernando, né, Mário? E aí fica as pessoas, tem que aceitar, porque tem que ter empatia pela dor do outro, mas em compensação tem o governo do Estado em jogo, né, Mário? Então tudo tem que ser levado em consideração. Mas talvez um guia sem a presença de Raquel seria uma opção, né, Mário? Talvez não, né? Não tem nem uma semana, né? Então é difícil pensar, é difícil estar com a cara boa, é difícil decorar texto, é complicado. Então faz um formato diferente, né, de propaganda eleitoral ou não grava. Quem for eleitor vai entender. Isso aí, Renata, é uma situação que, se eu tivesse na campanha de Raquel, eu quero que eu faria. Eu acho que só esses apoios aí que ela recebeu já dá uma movimentação interessante, né, de guias, né, eleitorais. Né, também as imagens do primeiro turno na campanha de Raquel foi muito bem feita, diga-se de passagem. E eu disse hoje pela manhã e vou repetir aqui, eu entendo os dois lados. Eu entendo o pedido da campanha de Raquel de adiar o guia para segunda-feira pela questão do luto, e entendo também a campanha de Marília de querer começar o guia amanhã. É uma eleição importantíssima, né? Uma eleição duríssima, e eu acho que Marília não está faltando com empatia a Raquel. É uma decisão que envolve um cunho político. E aí dá para fazer, na minha opinião, os programas amanhã. Empatia, eu acho que Marília vai mostrar se ela não vier atacando Raquel no guia, né? Como a gente costuma ver no segundo turno. Vamos saber, aí a gente vendo o conteúdo, a gente vai entender ou não. Mas eu acho que nesse primeiro guia, nesse sexta e sábado, vai ser mais aquele guia de mostrar, né, a apresentar de fato a candidata. Eu acho que Marília vai apostar muito nessa história do ex-presidente Lula. E tem a figura de Priscila, né, Mário? Que se comunica muito bem. É jornalista, né? Tem uma postura de comando mesmo, de executar. Tem essa candidata a vice, ela tem uma desenvoltura diferenciada que pode ser utilizada também, já que a comandante não está bem mentalmente, digamos assim, né? E emocionalmente. E bem diferente, não é, do vice de Marília, que simplesmente ninguém viu esse homem no primeiro turno. Priscila não, participou das entrevistas, participou das sabatinas, participou do que aconteceu, né, de tudo praticamente. O vice de Marília não, ficou mais nos bastidores, porque na verdade, Renata, eu acho que o grande erro, né, dessa campanha de Marília Reis foi acreditar fielmente nas pesquisas de intenção de voto. E simplesmente adotar uma estratégia de não participar de entrevistas, não participar de debates, não baseados em entrevistas. Olha, a eleição foi muito apertada e o erro foi grotesco aqui em Pernambuco das pesquisas. Marília Reis dava 35%, terminou com 24%. Raquel tinha no máximo 20%, terminou com 23%. Danilo Cabral terminou com 18%, Miguel Coelho terminou com 17% e o Anderson Ferreira terminou com 19%. Então, assim, foi uma campanha muito apertada. Os votos foram muito bem distribuídos. E agora é outra eleição. Para a semana já sai pesquisa e começa aquela confusão de novo na cabeça do povo. Muito bem. 10 horas e 16 minutos. Vinheta e o WhatsApp Cidade. Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui.
Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI, locações e terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo, viaje com transporte da Coletivo Turismo. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Permita-me discordar do que o Mário falou sobre o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro. Ele defende as mesmas pautas, defende os mesmos pensamentos do presidente Bolsonaro. Sou bolsonarista e fiquei muito contente que ele se elegeu como senador. Prefiro 10 Sérgio Moro como senador do que um da esquerda. Brasil só tem a ganhar com ele, é o Matheus da Boa Vista, Mário. Mas eu não falei da questão de Sérgio Moro ser bolsonarista ou não. Eu falei do erro da pesquisa, que induziu a eleição de Sérgio Moro. Agora que Sérgio Moro é um pilantra de maior qualidade, isso aí não tem a menor dúvida de dizer aqui. Que não tem compromisso nenhum com o estado do Paraná. Ele tentou ser candidato a presidente. Primeiro, né, ele saiu do governo humilhado por Bolsonaro, porque queria passar a perna em Bolsonaro, a verdade era essa. Depois ele queria ser presidente, viu que não ia ter chance de ser presidente. Foi ser candidato em São Paulo. A Justiça Eleitoral negou o pedido, porque ele não tinha domicílio eleitoral em São Paulo. Foi para o Paraná. O padrinho dele, Álvaro Dias, que foi o grande defensor da Lava Jato, foi candidato contra o Álvaro Dias. E o que aconteceu, a minha crítica foi a seguinte, eu repito a dizer, Sérgio Moro não tem compromisso com o Paraná, não foi nada a ver com relação à pauta que Sérgio Moro defende, inclusive ele já declarou, inclusive, voto em Bolsonaro, né, para o segundo turno. E parece que vai ter um encontro dos dois aí, mostrando que as divergências ficaram no passado, aquela história. É aquela história do aliado, de voto para aliado não se nega, né? Que os políticos Apoio não se nega. Apoio não se nega. Que a gente entende de quem saiu vencedor, né? Justamente. E aí, o que foi que eu disse aqui no jornal? Que houve um equívoco das pesquisas que davam o Álvaro Dias em primeiro e o Sérgio Moro brigando pela segunda posição. Então, a pesquisa que agora inventou o tal do chamado voto útil, se tivesse Fulano e Beltrano, você votaria em quem? Então, o pessoal de centro-esquerda correu para Álvaro Dias. E a pesquisa não detectou que a disputa era entre Sérgio Moro e o outro candidato, que eu não lembro o nome agora lá. Então, como o pessoal correu para Álvaro Dias, Sérgio Moro ficou sozinho na frente, os votos da esquerda e centro se dividiram e Sérgio Moro venceu a eleição. Foi uma estratégia que houve, né, baseada em pesquisa. O meu amigo Gustavo Madruga, que morou no Paraná, ele disse lá no grupo do blog, disse a um amigo meu, petista, está fazendo campanha do voto útil por Álvaro Dias. Então muita gente de esquerda foi no voto no Álvaro Dias, quando o voto, na verdade, de acordo com a pesquisa, era para ser no outro. Foi isso que eu quis dizer aqui. Que ele defende as bandeiras de Bolsonaro, essas coisas deve defender. Mas Sérgio Moro Afinal de contas, foi o ministro do Sérgio Moro é uma figura que deixa a política pior, na minha opinião. Eu achava que ele ia ser escorraçado pela direita e pela esquerda. Ninguém ia querer conversa com ele. Mas ele foi eleito no lavajatismo, né? Ele, o Deltan Dallagnol também, aquele procurador, promotor, foi eleito também com a bandeira da Lava Jato. E como disse o ex-presidente Lula, a República do Paraná, né? Que elegeu aí o Sérgio Moro. Mas os bolsonaristas têm bom coração, esqueceram. Acho que ele agora vai declarar apoio a Bolsonaro. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mas repito, não tem nada a ver com as pautas que Sérgio Moro defende. Eu não critiquei as pautas que Sérgio Moro defende, não. Até porque deve ser as mesmas aí, cada um que defende a sua pauta que acha que deve defender. Agora, dizer que Sérgio Moro presta, pelo amor de Deus, né? Calma. O rancor, a mágoa e o ódio não fazem bem ao coração cristão. Justamente. 10 horas e 21 minutos. Bom dia, Mari Renata, dos deputados estaduais. Só falta a Eric Lessa se posicionar. No bloco tem a notícia que Manuel Santos vai entregar o comando do União Brasil em Caruaru. É o Rodrigo Melo de São Francisco. Vai entregar. O União Brasil é um partido que devia ser chamado Desunião Brasil. Porque eu nunca vi. O Mendonça Filho ontem deu uma entrevista aqui na Rádio Cidade. Disse que passou 20 dias sem aparecer no guia.
Luciano Bivar ainda cortou o recurso financeiro dele para que ele não tivesse mais voto. Ele ainda teve mais voto que Luciano Bivar e acabou ele sendo eleito. Os três foram eleitos, né? Ele e o Fernando Filho. Mas o que o Luciano Bivar fez com o União Brasil foi desumano com alguns candidatos, com Mendonça Filho. E eu acho que a grande... quem implodiu o União Brasil aqui em Caruaru foi Rafier, que errou do começo ao fim nessa história. Primeiro, Dilson Oliveira vai ser candidato. Rafier fica puto com a história, não gosta. Só que terminou Dilson Oliveira sendo candidato a deputado federal. Então, na minha opinião, o que era para Rafier ter feito? Ter baixado a bola dele, ter calçado a sandália da humildade, ido para Dilson Oliveira, dizer, bicho, eu vou dobrar contigo. Ele tinha uma parceria com o Luciano Bivar, também a gente entende isso. Bora junto, né? Nos arranjos políticos. Mas ele poderia dobrar com o Bivar e com o Dilson ao mesmo tempo, né? Mas, enfim, coisa política, nesses bastidores a gente não entra no mérito. Mas eu acho que o grande equívoco do União Brasil aqui, além desses problemas com o Luciano Bivar, foi o apoio de Rafier e a Marília Reis aí na última semana de campanha. Que os empresários, Manuel, outros que estão lá, não concordavam, pediram a Rafier que não fosse, ele foi. E você lembra que eu dizia, Renato, só se essa eleição vai para o segundo turno, Marília Reis não tem essa vantagem toda, e ela perde, ainda vai ser um erro estratégico horrível de Rafier. E aconteceu tudo que aconteceu, e está aí, né, uma eleição em aberto no segundo turno. Não tem nada a ganhar, nem para nenhum da E Marília Reis com bem menos votos do que teve. Então, do que a pesquisa apontava. E termina a eleição, né, o Miguel Coelho declarando voto em Bolsonaro, e aí o partido vai cada um seguindo para o seu rumo. Então é um partido que poderia mudar o nome para Desunião Brasil, porque de união e não tem nada, viu? Pense no partido complicado. Bom dia, Maria Renata, é o Paulo das Rendeiras. Raquel ganharia mais apoiando Bolsonaro do que ficar neutra. É a opinião do Paulo César. Opinião que eu acho que não. Eu acho que ela ganha mais ficando neutra. Muito bem. 10 horas e 24 minutos. Vamos fazer o sorteio dos ingressos? Aproveitar Mário Flávio aqui. Cadê a música do Bim? Bora? Havia? Temos que Você que mandou mensagem dizendo que quer ganhar. Oi! Você que ganhou mensagem dizendo que quer. Você que mandou mensagem dizendo que quer ganhar ingressos para o cinema. Chegou o momento, tá? Se você já enviou, não precisa ficar enviando, tá? Já está computado em nosso sistema. Número 21. Quem ganhou foi uma figura bastante conhecida aqui da gente. Del de Caruaru. Eita, Del! Aê, Del! Coisa boa! Deixa eu mandar a mensagem. Del, tu ganhou o ingresso do cinema! Vem buscar! Um abraço! Vamos embora! Vamos embora pro intervalo! Daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Cidade.